Sabe qual é um dos maiores, se não o maior desafio de qualquer líder? Reter talentos e, claro, manter a equipe motivada. Nessa análise, a gente vai usar o modelo clássico da psicologia, mas de um jeito bem prático, para criar um mapa e entender o que realmente move o desempenho do time. Então, vamos lá. Vamos mergulhar de cabeça nesse framework para a gente entender o que de fato move uma equipe. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente vê isso acontecer. Aquele profissional incrível de alta performance que de uma hora para outra parece que perdeu o brilho, a vontade. A resposta, muitas vezes, não está na pessoa, mas em alguma necessidade fundamental que, de repente, deixou de ser atendida. E para encontrar essa resposta, a gente vai buscar ajuda na hierarquia de Maslow. Mas calma, não vamos tratar isso como uma teoria acadêmica antiga, empoeirada. Pense nela como um mapa, uma ferramenta de diagnóstico para a gente entender exatamente onde a motivação do time pode estar travada. A lógica por trás disso é, na verdade, bem simples, mas é muito poderosa. É como construir uma casa. Você não vai se preocupar em pintar as paredes se a fundação tiver com uma rachadura enorme, certo? No trabalho, é a mesma coisa. Ninguém vai se preocupar em crescer na carreira se estiver com medo de perder o emprego amanhã. Então, vamos começar pelo alicerce de tudo, a base da pirâmide. Essa é a parte que, se não estiver sólida, nada mais se sustenta. É o ponto de partida inegociável. Trazendo para o nosso dia a dia corporativo, essas necessidades básicas se traduzem em coisas bem concretas. Um salário justo, um ambiente seguro, saber para onde a empresa está indo. Isso não é bônus, isso é a base de tudo. Sem essa estabilidade, o resto simplesmente não importa. E olha, isso aqui é fundamental de entender. A segurança psicológica, a confiança de que as coisas estão estáveis, é o que permite que as pessoas parem de se preocupar só em sobreviver e comecem de fato a pensar em contribuir, em criar, em ir além. Agora preste atenção nesses sinais. Isso aqui é ouro para qualquer gestor. Quando o time começa a se apegar demais a regras, quando o medo de errar paralisa todo mundo, quando a rádio corredor só fala sobre a saúde da empresa, é um alerta vermelho. São sinais claros de que a motivação regrediu para a base da pirâmide e o foco agora é um só: segurança. Ok, uma vez que essa base está segura, o jogo muda. O foco da motivação sobe um degrau. Agora, a gente começa a ser movido por necessidades muito humanas de pertencimento e de reconhecimento. É aqui que acontece uma virada de chave importante. A pessoa para de pensar só em sobreviver no emprego e começa a querer pertencer de verdade. Não é mais sobre ter um trabalho, é sobre fazer parte de um time, de uma comunidade e sentir que a sua presença ali faz a diferença. E como é que um gestor faz isso na prática? Bom, não é nada de outro mundo. São ações do dia a dia. Um elogio em público por um trabalho bem feito, dar autonomia real num projeto ou simplesmente pedir a opinião de alguém e ouvir de verdade. São atitudes que constroem diretamente a autoestima e a confiança. E tem um detalhe aqui que é super importante, principalmente para quem está começando a carreira. A confiança profissional dessas pessoas ainda está sendo construída. Se a gente ignora essa necessidade de estima, de validação, a gente pode, sem querer, criar um sentimento de inferioridade que vai brecar o potencial delas por muito tempo. Beleza, agora a gente chega no topo da pirâmide. É aqui que a mágica acontece. É onde o trabalho e o crescimento pessoal se encontram, e a pessoa não trabalha apenas para a empresa, mas cresce junto com ela. Aqui a gente está falando do nível mais alto de motivação. O trabalho deixa de ser uma obrigação e se torna um palco para realização pessoal e profissional. É nesse nível que a inovação de verdade e a resolução de problemas complexos acontece de forma natural. Então, como é que a gente, como líder, ajuda a equipe a chegar lá? Existem 3 ações bem concretas que fazem toda a diferença. O foco muda de dar tarefas para dar problemas com propósito. A chave é dar autonomia, confiar que o time vai achar a solução e criar um ambiente seguro, onde o erro não é punido, mas visto como parte do processo. Mas aqui vem um ponto muito importante. A motivação não é uma escada que a gente só sobe. A vida acontece, né? E eventos externos podem virar o jogo completamente, da noite para o dia. Dá uma olhada nessa comparação. É noite e dia. Uma crise, seja uma instabilidade no mercado ou uma grande mudança interna, pode jogar um time que estava lá no topo, super criativo, de volta para a base da pirâmide. O foco sai de como podemos inovar e vai direto para será que meu emprego está garantido? E é fundamental a gente entender, isso não é fraqueza, não é falta de comprometimento. É simplesmente a nossa natureza humana reagindo. Quando o chão treme, todo o resto vira secundário. É por isso que, no momento de crise,
O papel do líder muda completamente. Não é hora de pedir inovação, é hora de ser o porto seguro. É preciso ter uma comunicação transparente, constante, para reconstruir aquela base de segurança. Só depois disso é que a gente pode começar a pensar em subir a pirâmide de novo. Certo. Depois de passar por todos esses níveis, como a gente transforma essa teoria toda numa ferramenta prática para o dia a dia da liderança? A ideia é usar essa pirâmide como uma espécie de checklist mental. Todo dia, ou antes de uma conversa importante, vale a pena se perguntar em qual nível meu time está operando hoje. A resposta vai te dar a chave para a abordagem de liderança mais eficaz naquele momento. No fim das contas, a grande sacada é essa. Alta performance não vem de pressão, vem de empatia, de entender o momento de cada um. Quando o líder se preocupa em garantir que as necessidades de cada nível estão sendo atendidas, ele cria o terreno fértil para o potencial máximo da equipe, finalmente florescer. E para a gente fechar, fica uma última pergunta, mas dessa vez é uma reflexão para dentro. Porque, para liderar os outros nessa jornada, a gente precisa primeiro saber onde nós mesmos estamos, né? A resposta para essa pergunta pode dizer muito sobre o nosso estilo de liderança e o ambiente que a gente está criando.